A paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a vida de todos os nossos acadêmicos do CETAD, o nosso seminário teológico da Assembleia de Deus. E também aos nossos amigos que não são alunos do CETAD, que Deus também possa cobrir a tua vida com a sua graça, com o seu poder e com a sua unção. Você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Osmar Gonçalves e nós estamos estudando nesse vídeo aqui a disciplina Livros Proféticos. Isso mesmo, disciplina Livros Proféticos. E nós estaremos hoje na aula de número 2. Aula de número 2, falando dos livros do profeta Jeremias e do livro do profeta Ezequiel. É claro que a aula número 1, então, já que a nossa disciplina é Livros Proféticos, nós já falamos aí trazendo uma síntese sobre o livro do profeta Isaías. Nós estaremos então nessa aula abordando as principais temáticas que envolvem esses dois livros proféticos, que são dois livros importantíssimos, não só para o aspecto histórico, mas profético e canônico da composição do Antigo Testamento, para que nós possamos compreender toda a parte profética do ministério do bom pastor Jesus no Novo Testamento. E por isso eu quero que você fique aí ligadinho conosco, não deixe de se inscrever no canal, você que ainda não se inscreveu, dê lá um gostei, dê uma curtida, você pode deixar o seu comentário fazendo uma pergunta, queremos ter todo o prazer de responder a sua pergunta, o seu questionamento, ou também se você quiser dizer assim, professor Osmar, não concordei com esse ponto, você pode colocar lá e a gente juntos podemos então aprender e discutir um pouco mais a palavra do Senhor. Só lembrando que esse vídeo, ele é apenas um vídeo de tópicos e nós estamos assim trabalhando dessa forma em virtude da pandemia do Covid-19 e os principais pontos nós iremos trabalhar nas aulas presenciais assim que retornarmos com as nossas aulas. Vamos então trabalhar o livro do profeta Jeremias. No vídeo passado da aula número 1 nós falamos um pouco sobre a autoria do livro do profeta Isaías e falamos que parte do livro é considerado pela alta crítica como sendo um livro não escrito pelo profeta Isaías. Essa abordagem de dúvida sobre a autoria do livro do profeta Jeremias nós não iremos encontrar. Por que nós não iremos encontrar? Porque existem inúmeras evidências internas e evidências externas. Quais seriam essas evidências internas? São evidências dentro do próprio livro. E as evidências externas são evidências dentro de outros livros proféticos e neles também iremos ver menções acerca da autoria do profeta Jeremias, como a pessoa que profetizou e sendo ele o autor legítimo dessas profecias. Aqui nós podemos observar que o Stanley, no livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, nesse livro aqui, que é muito bom para a nossa abordagem inicial sobre a teologia veterotestamentária, ele vai afirmar que por 131 vezes podemos ver menções, ou seja, evidências aparecendo o nome do profeta Jeremias dentro do seu próprio livro. Então, só para que você compreenda, em comparação com o questionamento da autoria de Isaías, no livro do profeta Jeremias é inquestionável a sua autoria, haja vista que 131 vezes há menção a este profeta dentro do seu próprio livro. Como também nós podemos ver em outros dois livros, um considerado por nós como um livro histórico e outro profético, menção a Jeremias como sendo o autor dessas profecias. E eu leio aqui com você Daniel capítulo número 9, só para que nós possamos já começar a exercitar a nossa leitura, está aqui no nosso slide. E lembrando também que os nossos alunos do CETAD já receberam esse material aí no qual nós estamos aqui ministrando. Jeremias capítulo 9, Daniel 9:2. Daniel 9:2. Estamos falando de evidências externas. Daniel 9:2 diz assim: E no ano primeiro do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros dos números que o Senhor falou ao profeta Jeremias,
Então, no capítulo 9 de Daniel, ele está lendo um livro. Que livro é esse que ele está lendo? Um livro profético. E o livro profético é de Jeremias. O interessante é que essa literatura profética, proferida por Jeremias, ela já estava sendo publicada a pessoas que estavam lá no cativeiro babilônico. Olha como Deus trabalhou de uma forma maravilhosa com as profecias e a própria publicação, a compilação dessas profecias ditas pelo servo do Senhor, Jeremias. Uma outra evidência também, uma evidência externa ainda, de um livro que não é do próprio profeta Jeremias, Esdras capítulo 1, versículo 1, é um outro texto. Nós na disciplina Livros Históricos já trabalhamos, quando falamos sobre o livro de Esdras, acerca desse capítulo 1, e nós iremos aqui apenas fazer menção a palavra, ao nome de Jeremias que é citado. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Então nós temos aqui 2 livros da Bíblia que nós intitulamos aqui de evidências externas que comprovam a autoria de Jeremias como sendo o autor dessas profecias. Daniel, no cativeiro babilônico, lendo o próprio livro, lendo essas profecias no qual nós estamos estudando aqui, e Esdras, lá também no cativeiro babilônico, fazendo menção de forma histórica sobre a profecia de Jeremias que se cumpre finalizando os 70 anos do cativeiro babilônico. Ok? Sobre o cativeiro babilônico e seu lapso temporal nós iremos falar na aula que vem, a aula de número 3, sobre o livro do profeta Daniel. Jeremias foi o homem que profetizou todas as profecias que estão contidas no livro que leva o seu nome. E ele utilizou-se de um escriba, e por isso eu quero que você abra sua Bíblia comigo no capítulo de número 36 de Jeremias, 36 do profeta Jeremias, que nós iremos observar que ele utilizou de um escrivão, e o nome desse escrivão chama-se Baruque. Olha o que diz o capítulo 36, versículos número 4, 5 e depois o versículo 32. Diz assim: Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Neres, e escreveu Baruque da boca de Jeremias as palavras do Senhor que ele lhe tinha revelado no rolo de um livro. Versículo 5 ainda: E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encerrando e não posso entrar na casa do Senhor. Eu estou encerrado, né, e eu não posso entrar na casa do Senhor. Então nós iremos ver aqui que Jeremias utiliza-se de um escriba, de um escrivão, para relatar essas profecias. Todas as profecias são ditadas por Jeremias, e então esse escriba é chamado Baruque. Para finalizar a questão tanto da autoria como da compilação da profecia, no versículo 32 aqui do capítulo 36, versículo 32, tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Então observe que a primeira cópia do livro da profecia de Jeremias foi queimada pelo rei Jeoaquim, mas depois ele refez todo esse contexto profético, ainda se utilizando do escriba original, o nosso irmão Baruque. Ok? O nome Jeremias significa Deus designa. Isso mesmo. Nós trabalhamos primeiro a questão da autoria, agora a nomenclatura do nome, a etimologia da palavra. Jeremias significa Deus designa, ou seja, Deus estabelece. O interessante é que o chamado do profeta Jeremias é um chamado muito lindo e que muitas pessoas têm pregado e anunciado essa mensagem, porque de fato é um chamado marcante, e nós iremos falar daqui a pouco. De onde era Jeremias? Jeremias era de uma cidade chamada Anatote,
que ficava correspondente à tribo de Benjamim, dentro do território de Benjamim. Ele era da tribo de Levi, mas tinha a sua residência em Anatote. E ele nasceu aproximadamente por volta do ano 647. Isso mesmo, por volta do ano 647. É o ano no qual Jeremias então nasce, em Anatote. Uma outra identificação importante sobre esse profeta, sobre a sua origem familiar, está no capítulo 1, versículo 1. Acompanhe comigo, capítulo 1, versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Então, o pai de Jeremias era sacerdote. Logo, se era sacerdote, era então da tribo de Levi. Logo, se Ilquias era sacerdote, também Jeremias se tornaria. Lembrando que no livro de Vaikra, no livro de Levítico, nós iremos ver a preparação para todos os levitas e principalmente para os sacerdotes. Quando falamos sobre tribo de Levi e sacerdócio, sabemos que Ilquias, sendo sacerdote, vinha então da linhagem direta de Arão. Alguém que está aí me assistindo vai assim dizer: professor Osmar, estou tentando lembrar desse nome Ilquias. Isso mesmo, lá no livro de Esdras, no livro histórico, na disciplina Livros Históricos que nós já trabalhamos, nós iremos ver que também Esdras, o sacerdote, tinha um grau de parentesco com Ilquias. Então logo nós sabemos que Jeremias também se torna irmão ou parente de Esdras. Se o seu pai era sacerdote, queridos, ele também estava nesse processo de sacerdócio. Por que nós estamos tocando nesse ponto? Porque ele é primordial dentro do aspecto histórico e profético da vida dos sacerdotes para entendermos aquilo que Jeremias diz: eu sou apenas uma criança e não sei falar. Para que nós não possamos ter a interpretação equivocada do texto em acharmos que Jeremias era uma criança de 8, 9 ou 10 anos de idade. Não que o Eterno não possa usar uma criança, é claro que pode, evidente que pode. Inclusive, em toda a história da Bíblia Sagrada, nós iremos ver Deus utilizando crianças para os seus propósitos e desígnios. Mas nesse caso, quando Jeremias afirma isso, ainda aqui no capítulo 1, eu gostaria de ler para você, versículo de número 6. Então disse: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Duas expressões podemos perceber nesse texto. Primeiro, quando Deus estava lhe chamando como profeta, não sei falar, porque ele não estava familiarizado ou aculturado com o aspecto profético. E nós falamos que nessa aula iríamos tocar justamente sobre esse ponto, sobre a escola de profetas. A escola de profetas, segundo a tradição dos judeus ortodoxos, ela foi iniciada no tempo do período dos juízes, no momento em que havia um momento muito crítico da revelação de Deus. Nós iremos ver no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 1, onde se afirma que as revelações ou as manifestações do Senhor eram muito raras. E quando Deus então chama Samuel para se tornar um grande profeta, sacerdote daquela nação, Samuel vê a necessidade de preparar pessoas para o ministério profético. Então a escola de profetas surge dentro desse contexto para sanar uma grande necessidade. Que necessidade é essa? De homens comunicarem as verdades de Deus ao coração do povo. Porque Moshe, foi o grande profeta, legislador do povo. Então havia uma necessidade de ter pessoas de uma plena comunhão, espiritualidade elevada, para comunicar as verdades do Todo-Poderoso ao povo escolhido de Deus, que era o povo de Israel. Então a escola de profetas, ela surge com Samuel, ela surge nesse período, e Samuel então é o precursor dessa ideia do colégio profético.
escola profética é essa que toma uma proporção gigantesca, toma um ápice, né? O ápice da escola profética nós podemos visualizar no ministério de Eliseu, isso mesmo, no ministério do profeta Eliseu, nós iremos ver ele claramente. Se você lembrar na aula passada, nós afirmamos que alguns profetas exerciam a função de mestres da lei, de rabis, de rabones, de pessoas que instruíam as verdades a homens que futuramente iriam servir o reino de Deus como profetas verdadeiros. Então a escola de profetas com Eliseu, ela toma uma grande proporção. Lembrando que na aula passada também falamos que esses profetas são conhecidos como profetas da palavra ou profetas não literários. Então a escola profética, ela tem grande notoriedade. Quando nós estudarmos o livro do profeta Jonas, vamos observar que ele vem dessa escola de profetas, como seu pai Amitai também era um profeta, um homem escolhido por Deus. Então, quando Jeremias diz, eu não sei falar, ele estava dizendo que ele não vem da escola de profeta, que a sua educação religiosa, que a sua preparação não é dentro do ponto de vista profético. E aí ele designa-se, então, dentro do aspecto no qual ele estava sendo preparado. Eu sou apenas uma criança. Cito novamente o livro de Vaikra, que demonstra a nós que o homem, a partir dos 30 anos de idade como sacerdote, ele deveria exercer essa função sacerdotal. Foi por isso que Jesus, respeitando a lei que Deus havia dado a Moshe lá na península do Sinai, ele iniciou-se não só pelo aspecto da tradição, mas pelo aspecto da vontade do próprio Pai, do Eterno. Jesus inicia o seu ministério profético apenas com 30 anos, porque nós iremos ver claramente isso no livro de Levítico, aonde os sacerdotes começavam a exercer a função sacerdotal e os próprios levitas servindo, desmontando e montando o tabernáculo a partir de 30 anos. Então, dentro do capítulo 1 de Jeremias, versículo 6, quando ele afirma, eu não sei falar, não venho da escola de profetas, sou apenas uma criança, não estou na idade adequada para exercer um ministério relacionado ao ministério sacerdotal. Toda a educação religiosa que Jeremias recebe de Deus, por intermédio do seu pai, Ilquias, vem do aspecto sacerdotal. Ele estava até aquele momento aprendendo todos os elementos do próprio tabernáculo. Ele havia aprendido sobre os aspectos relacionados à construção do templo, como o templo foi construído. Ele estava envolvido dentro do aspecto do sacrifício, como ele era estabelecido, sobre os 5 tipos de sacrifício que haviam. Então Jeremias, no seu diálogo com Deus, na sua conversa com Deus, ele não está se esquivando desse chamado, e nem muito menos fugindo dessa responsabilidade, mas ele aqui está dialogando ao Senhor, com o Senhor, sobre como era a sua estrutura organizacional, profética, a sua estrutura como ser humano. E por isso Deus então o conforta, o consola e lhe dá uma missão dizendo que havia escolhido ele desde o ventre da sua mãe para ser um profeta, não somente um profeta de Israel, não somente um profeta do reino do sul, Judá, mas um profeta de várias nações. É o que o Senhor diz a ele, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E o Senhor então estendeu as suas mãos e tocou-me e disse-me, eu estou lendo o versículo de número 9, disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Enquanto outros profetas que passavam pela escola de profetas, como nós iremos ver no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, a preparação desses profetas, nós iremos observar que de forma instantânea, de forma imediata, o Eterno toca na boca de Jeremias e ele ali é qualificado para esse ministério, o ministério profético. Então, por favor, não venha conjecturar a possibilidade de Jeremias ter apenas 12 anos quando
e Deus estava travando com ele esse diálogo. As profecias de Jeremias se deram do rei Josias até o último rei de Judá, o rei Zedequias. Nesse período, que foi por volta do ano 627 a 580, não temos mais o reino do norte com capital em Samaria. Temos aqui apenas já o reino do sul, aonde tinha a sua capital Jerusalém. E é dentro desse aspecto religioso e político que nós iremos encontrar o profeta Jeremias profetizando as nações que também estavam ao redor de Judá. E por isso eu trouxe dentro dessa designação relacionada a uma pessoa que tinha o chamado sacerdotal. E agora ela é chamada para o ministério profético. Nós iremos ver uma mudança aqui significativa. E por isso eu trouxe uma breve comparação para você da figura do profeta e do sacerdote. A figura do profeta, acompanhe comigo, o seu chamado é individual e específico. E do sacerdote era um chamado coletivo. Deus já havia escolhido. O livro de Números, capítulo de número 17, vai nos mostrar que na tenda do concerto, a vara que floresceu, o bordão que floresceu, foi o bordão de Arão, escolhendo a sua família para o ministério sacerdotal. Então, desde Números capítulo 17, Deus já havia escolhido toda aquela família. Por isso que eu coloquei aqui para nós entendermos que esse chamado ele é coletivo, estava relacionado à família. Se Ilquias tivesse 20 filhos, os seus 20 filhos serviriam como sacerdote. Esse é o sentido do chamado coletivo. É um chamado que vinha de origem do nascimento, que o Eterno havia escolhido já aquela pessoa. Por isso que Deus está lembrando ele: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Enquanto Jeremias pensava que estava sendo escolhido para o ministério sacerdotal dentro do ventre da sua mãe, o Senhor já havia lhe preparado para o ministério mais específico, e era o ministério individual, que é o ministério profético. Qual o sentido, professor? Não entendi ainda essa questão de ministério individual. É que uma pessoa que fosse profeta, o seu filho não seria necessariamente profeta. Ou Deus poderia chamar alguém, como chamou Amós, e ele vai declarar isso citando a escola de profetas: eu não vim do meio dos profetas, ou seja, não vim da escola de profetas. Uma pessoa podia ser um agricultor, uma pessoa podia ser um pecuarista, a pessoa pode ser um comerciante, um empresário. Se Deus quisesse chamá-lo, poderia chamá-lo. Isso também, quando Deus o chamava, não significava dizer que os seus filhos também seriam profetas. Por isso que o chamado de profeta no Antigo Testamento era um chamado individual e específico, e de sacerdote coletivo, de origem desde o nascimento. Em relação ao cargo, eu coloquei essa palavra assim, cargo, mas para a gente se contextualizar acerca da função que cada um exercia. O profeta, ele era um representante de Deus para o povo. Era Deus que falava diretamente com o povo. Deus falando diretamente com o povo pela boca do profeta. Agora o sacerdote era uma função quase que inversa. Era ele que recebia a oferta do povo e oferecia a Deus. Então o povo vinha ao sacerdote, ele oferecia a Deus e Deus recebia a oferta de quem estava trazendo a ele. O sacerdote é o representante do povo a Deus, como uma espécie de um intermediador. É claro que também é alguém que foi escolhido por Deus, sem sombra de dúvida. Mas comparando aqui esses dois ministérios, o profeta, ele era o representante de Deus para o povo, e o sacerdote do povo para Deus. Ok? Então é importante nós compreendermos esses aspectos religiosos relacionados ao ministério sacerdotal e profético, para que possamos ter uma leitura correta, adequada, acerca do capítulo 1 do profeta Jeremias. É dentro desse contexto relacionado ao ministério sacerdotal e profético que ele faz a sua declaração a Deus, e Deus lhe mostra o seu plano, o plano perfeito, o plano infalível do Eterno para a sua vida. E aqui, finalizando essa parte da comparação, o profeta,
era levado a falar a pessoas. O profeta falava a pessoas. Agora, o sacerdote, o seu ministério estava limitado ao quê? Ao templo. Onde é que ele oferecia sacrifício? No templo. Onde é que ele cultuava? No templo. Agora o profeta não. O profeta, se tivesse alguém lá na caverna, ele ia. Se tivesse alguém no vale, ele ia. Então, relacionado ao espaço físico, o profeta não está preso a um local para servir o seu ministério. Agora, o sacerdote, sim. Ele serve a Deus dentro de um local específico. Não que ele é sacerdote somente no templo. Só que o ápice do seu serviço ministerial se dá no templo propriamente dito. Amém? Ainda falando desse cenário histórico, mas agora tirando um pouco o aspecto da vida de Jeremias, mas propriamente dito, olhando para a figura do povo, nós iremos pontuar duas coisas importantes. O primeiro, o cenário político que Jeremias se encontrava naquele momento. Nós falamos aqui no slide acima que ele profetizou dos dias de Josias até o último rei de Judá, o rei Zedequias. Dentro do aspecto político, desse cenário internacional, nós iremos ver agora a ascensão do Império Babilônico. Isso mesmo, a ascensão desse império, que foi um grande império do mundo antigo. Isso se dá por volta do ano 626, com Nabopolassar sendo um grande conquistador e derrotando a atual potência daquela época, que era os assírios. Então, quando nós olhamos para o cenário político internacional, nós iremos ver o declínio dos assírios e a ascensão do Império Babilônico. Isso foi algo marcante e fundamental para entendermos toda a historicidade profética dentro do livro do profeta Jeremias. Olhando para a figura do cenário religioso, sobre a vida e também o seu relacionamento profético com o povo, nós iremos observar que quando ele inicia ali o seu ministério profético, quando ele está por volta dos anos que se seguem o início do seu ministério profético, nós iremos ver ainda alguns resquícios do reinado de Amon e, é claro, o início do reinado de Josias. Só lembrando, por isso que eu falei na disciplina de livros históricos, se você a compreender na sua totalidade, você vai ter uma visão quase que completa do Antigo Testamento, do restante do Antigo Testamento. Porque falando de Jeremias, nós devemos falar de Josias, que no reinado de Josias foi o homem que é considerado como a última grande chance de Deus para o povo de Judá, o homem que promoveu um grande avivamento em meio do povo, e por isso que eu trouxe a referência para você aqui do segundo livro dos Reis, capítulo 22 e 23, aonde nós iremos ver ali a menção que ele comemorou a maior Páscoa que o povo já poderia ter comemorado, com exceção da época de Moisés, em todos os livros históricos, ou seja, de Josué até esse presente momento, nós não iremos ver uma Páscoa tão celebrada de uma forma tão grandiosa como ocorreu no reinado de Josias. Isso se deu muito porque nos dias de Josias havia um jovem profeta que profetizava os mistérios e os oráculos de Deus. Podemos observar que há uma influência gigantesca de Ilquias no reinado de Josias, como também do seu filho jovem profeta, o profeta Jeremias. Então, dentro desse cenário religioso, eu coloquei cenário religioso ponto 1, porque a primeira parte desse cenário religioso que Jeremias profetiza, ele é alguém que inspira, que incentiva o próprio Josias a promover esse grande último avivamento. Mas depois nós iremos ver para o final das suas profecias, iremos ver propriamente no capítulo 26, agora Jeremias sendo perseguido e ameaçado de morte. Como Deus disse para ele no capítulo 1, não temas, eu sou contigo, ele estava seguro pelo Senhor e nada, absolutamente nada, iria pará-lo. Falando do cenário religioso, ponto de número 2, nós podemos aqui destacar que depois da morte de Josias, como já falamos, a última chance de Deus para Judá, nós iremos observar que a nação de Judá, ela cai
drasticamente no seu aspecto espiritual, um declínio espiritual, e o povo volta ao caos espiritual da apostasia e da calamidade espiritual. E aí o profeta se levanta com uma testemunha ocular denunciando o pecado dos líderes daquela época. O próprio profeta Jeremias, e aqui nós trouxemos um título no início, né, o profeta sofredor, e alguns vão intitulá-lo de o profeta chorão. O porquê? Porque Jeremias, no capítulo de número 39, nós iremos ver que ele é testemunha ocular, está presente, 39 do seu livro, da invasão de Nabucodonosor. E por isso que ele carrega consigo esse título de profeta chorão, porque ele é alguém que está vendo, presenciando todo esse aspecto da invasão de Nabucodonosor, a sua nação. E eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, para que nós possamos então estudar um ponto muito relevante sobre esse livro, sobre a mensagem que podemos encontrar de forma bem incisiva dentro do livro do profeta Jeremias. Pegue aí sua Bíblia, que nós iremos então ler o capítulo de número 18. Capítulo 18 então do livro do profeta Jeremias. Aqui dentro dessa parte do cenário religioso, estávamos falando que ele foi testemunho ocular da invasão dos babilônicos na pessoa de Nabucodonosor. Você pode comparar esse capítulo 39 de Jeremias com os capítulos de número 24 do segundo livro dos reis de Israel, para você observar essa similaridade histórica e profética também. Ok? Duas mensagens são muito importantes dentro desse livro. Há duas mensagens diante de tantas profecias que nós encontramos aqui, que são profecias de suma relevância, mas dois pontos proféticos queremos destacar de forma bem incisiva nessa aula de hoje. A primeira delas é o capítulo 18, que eu já pedi para você abrir aí, e você vai observar no versículo 1, o texto diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, versículo de número 2, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O episódio é conhecido a maioria de todos nós. Ele vai à casa do oleiro e ali ele vê o oleiro fazendo um vaso, e ele decide então, o oleiro decide, que representa o próprio Deus, o oleiro toma a decisão, o oleiro diz: eu vou fazer outro vaso. Vou ler aqui com você. E como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então nós podemos descrever a cena: o oleiro construindo, ou seja, trabalhando naquele vaso que representa o povo de Israel, aonde está em processo de preparação, porque o Antigo Testamento é uma preparação para o advento messiânico. Quando esse vaso está sendo preparado, é justamente mostrando que desde quando Deus chamou Abraão e tirando-o de Ur dos Caldeus, e lhe dando a terra de Canaã por herança, de lá até esse momento é um momento de preparação. Deus está preparando o povo para que esse povo possa ser guardador da sua palavra, que é a lei e todo o Antigo Testamento. Então, esse vaso se quebra. Então, o próprio oleiro decide fazer um vaso novo como ele assim quer. Quando Jeremias observa esse fato, veio o Senhor falando com ele a segunda vez, dentro desse mesmo episódio, versículos 5 e 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então Deus está mostrando uma mensagem muito clara e objetiva. O oleiro é Deus e o vaso de barro é o povo de Israel. A segunda mensagem que não pode passar desapercebida nesse texto, só para terminar essa parte do oleiro, assim como o vaso se quebrou
e foi refeito de novo, o cativeiro babilônico, ele é o instrumento de Deus para extrair, para tirar, para aniquilar, para anular algo que já vinha perdurando quase 1000 anos na história do povo hebreu. O que? Idolatria. Nós podemos ver idolatria desde quando Raquel saiu da casa de seu pai Labão, levando consigo alguns deuses dentro da sua bagagem. Nós iremos ver no período dos juízes, nós iremos ver em toda a historicidade, com exceção, como costumo dizer, com exceção do reinado de Davi, aonde nós não iremos ver menção a nenhum tipo de idolatria. Toda a história dos hebreus é marcada até esse momento como uma história de um povo que ora servia a Deus e ora adorava ídolos estranhos. E o cativeiro babilônico é essa injeção, essa cirurgia que Deus fez na mente do seu povo, o livrando desse mal, que era uma maldição para ele. Lembrando que lá na disciplina Livros Históricos, nós falamos justamente sobre esse ponto, dentro do livro dos Juízes, que os deuses dos povos estranhos seriam como tropeço para o povo de Israel. Então, o cativeiro babilônico, nesse contexto no qual nós estamos vivenciando aqui dentro do livro, o oleiro, o barro, vai quebrar, vai fazer de novo, está se referindo à dura pena que o povo iria passar para ser moldado novamente por Deus. Como o aspecto do povo era a idolatria, Deus levou o povo a uma das nações mais idólatras do mundo, a Babilônia, para que o povo pudesse ser curado daquele mal. É uma espécie de tratamento de choque que Deus fez com o seu povo. Agora sim, falando da segunda mensagem, mais importante dentro do texto, capítulo 31, eu pedi aqui para que o nosso câmera possa focar bem, para que os nossos irmãos possam acompanhar aqui, capítulo 31, versículo 31 ao 34, capítulo 31, dos versículos 31 ao 34 do profeta Jeremias, diz assim a palavra do Senhor: Eis que dias vêm, diz o Senhor, farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Só o 31. Você leia, por favor, o restante do texto aí na sua residência até o 34. Observe que essa nova aliança, o segundo ponto dentro da mensagem de Jeremias, é nova aliança. Não era apenas com o reino de Judá, também era com o reino de Israel, o reino do norte. Professor Osmar, eles já tinham sido levados cativo, não estava lá para a Síria, mas Deus sempre deixou e sempre se preocupou com os remanescentes que haviam no meio do seu povo. Então a nova aliança de Deus com o seu povo não se daria apenas ao reino de Judá. O texto é bem claro, específico. Farei um novo concerto com a casa de Israel, reino do norte, e com a casa de Judá, reino do sul. Então a primeira mensagem é a mensagem da mudança, a mensagem que Deus ia fazer de novo. E a segunda mensagem central desse livro é que Deus estava fazendo uma aliança com o seu povo. Essa mesma mensagem da aliança, ela está contida lá também no capítulo 23 do profeta Jeremias, versículo de número 8. Vamos trabalhar mais 2 pontos de suma relevância para nós passarmos para o próximo profeta, o profeta Ezequiel. Mas antes de terminarmos o profeta Jeremias, vamos falar aqui sobre a messianidade e sobre também o aspecto cristológico. A visão messiânica e a visão cristológica. Quem acompanhou a primeira aula sabe que nós iremos trabalhar essa pequena diferença do conteúdo messiânico e do conteúdo cristológico. O conteúdo messiânico, capítulo 23, versículo 5, olha o que diz no capítulo 23, versículo de número 5, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, que eu levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará a justiça na terra. De quem esse texto está falando? Do próprio Jesus, do Messias, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está vendo a diferença do aspecto cristológico para o messiânico?
Jesus não vai se tornar o Rei dos Reis, ele já é o Rei dos Reis. Essa profecia já se cumpriu, que ele levantaria alguém que ele está intitulando nessa profecia como o renovo de Davi. Declaração do próprio cego, ou ex-cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Invocando a profecia de Jeremias, que dizia que Deus iria levantar um renovo de Davi, ou seja, alguém que iria reinar com justiça. Agora, o aspecto cristológico está relacionado a uma designação do próprio nome de Deus. O Senhor é a nossa justiça. E observando aqui, agora eu gostaria logo de pedir perdão. Eu já observei um pequeno erro nesse slide aqui. A palavra Senhor está em letra minúscula, sendo que a palavra Senhor aqui é Adonai. Me perdoe, mas será consertado aí no slide de vocês. O Senhor é a nossa justiça. Capítulo número 33, nós lemos agora o 23, vamos ler o capítulo 33 e os versículos 14 a 17. Versículo 14 do capítulo 33 diz assim: Eis que vem dias em que eu cumprirei a palavra à casa de Israel e à casa de Judá. Naquele dia, naquele tempo, farei brotar de Davi um renovo de justiça, e ele fará justiça sobre a terra. Naqueles dias Judá será salva, Jerusalém habitará em segurança, e o seu nome eles chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Sabe por que essa profecia ela é cristológica, com aspectos escatológicos? Porque até hoje a região de Judá, a região de Israel vive em conflitos, mas chegará um dia que Deus, por intermédio do seu Filho Jesus, reinará com a sua igreja e com Israel, e todos o chamarão: o Senhor é a nossa justiça. E Jeová Tsatkenu, o Senhor é a nossa justiça. Justiça é o nosso Senhor. Então, o aspecto cristológico do livro está relacionado ao evento da justiça de Deus, a sua justiça, que ele reinará sobre todas as nações do mundo. Então, eu espero que você tenha acompanhado os principais pontos, os pontos mais relevantes dessa disciplina relacionado à vida do livro do profeta Jeremias. Pastor, já vai terminar Jeremias? Já. E por isso deixa a sua pergunta, deixa aí o seu comentário, e dentro de sala de aula nós iremos ampliar esse conhecimento que estamos pontuando com você. Vamos então para o próximo profeta, o profeta Ezequiel. E eu trouxe um título aqui, olha, do profeta Ezequiel, aula de número 2, um profeta em meio aos exilados. Precisamos entender que Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles são contemporâneos. Jeremias, Ezequiel e Daniel são contemporâneos, ou seja, viveram em um mesmo tempo, mas os três viveram em contextos diferentes. Jeremias profetiza antes do cativeiro e durante o cativeiro, porém Deus não permite ele ser levado para o cativeiro. Ezequiel é chamado dentro do cativeiro para profetizar para os exilados, e Daniel, ele vai profetizar no exílio, como Ezequiel profetizou, mas para uma classe específica, para os grandes imperadores babilônicos, os imperadores medo-persas, ok? Então, esses três profetas são contemporâneos, vivendo em três contextos proféticos, religiosos e literários diferentes. Jeremias profetizou, mas Deus não permitiu ele ser levado para o cativeiro. Agora, o profeta Ezequiel, não. Deus permite ele ser levado, mesmo o seu nome significando Deus fortalece. Se Jeremias é Deus designa, Deus estabelece, mostrando a nós aqui claramente os aspectos dos que Deus estava ali chamando para ele ser um grande profeta aonde ele vivia, aonde ele estava, que Deus havia estabelecido ele como profeta. Ezequiel é o profeta que é levado aos exilados, que são os destinatários, os judeus que estavam na Babilônia,
para serem fortalecidos por Deus por intermédio do seu servo, o profeta Ezequiel. Ezequiel é levado, segundo a tradição, na segunda leva, que ocorreu por volta do ano 597, e por volta do ano 597 ele é levado para a Babilônia, e ali na Babilônia Deus o chama como um profeta. E há uma certa semelhança, acadêmicos, entre a formação religiosa de Ezequiel e de Jeremias. Qual era, professor Osmar? Ambos vinham da família sacerdotal. Ambos vinham de um contexto relacionado à vida sacerdotal. Vamos ler Ezequiel capítulo 1, versículo 3? Ezequiel capítulo 1, versículo 3, diz assim a palavra: veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, três coisas podemos destacar no capítulo 1, versículo 3, que o chamado de Ezequiel, a sua origem familiar, seu pai é identificado como Buzi, ou sacerdote, e o local geográfico onde ele estava, no rio Quebar. No rio Quebar, ele foi chamado por Deus para profetizar para quem? Para os exilados, para os judeus que estavam sob o domínio do Império Babilônico. Então, podemos aplicar a mesma questão religiosa do chamado, que aplicamos agorinha para Jeremias, podemos aplicar para Ezequiel. Mas é claro que Ezequiel é alguém que já está na idade, vamos assim dizer, dentro desse aspecto religioso, adequada para exercer esse ministério. Qual o tema marcante desse livro? E nós podemos destacar aqui para você: a glória se afasta. Por que a glória se afasta? Porque o povo foi levado ao cativeiro em virtude do pecado. Mas Ezequiel, apesar de profetizar sobre o afastamento dessa glória, ele profetiza sobre uma restauração. Esse é o grande foco dos últimos capítulos do livro de Ezequiel. Qual é o grande foco, professor Osmar? Restauração. Então a glória se afastou em virtude do pecado, mas haverá uma restauração, um tempo de restauração. Quem sabe você que está me ouvindo essa aula, está precisando de uma restauração de Deus, e gostaria de dizer para você que ela nós encontramos unicamente na pessoa do nosso Senhor Jesus. Seguindo ainda aqui, falando sobre o aspecto da autoria, também universalmente atribuída a Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, capítulo 24, versículo 24, é inegável essa autoria a esse profeta, o profeta Ezequiel, dentro deste livro. O profeta Ezequiel, ele traz uma marca dentro do seu livro, ele tem uma exagerada, no sentido assim da palavra, com a cronologia, tanto que eu coloquei uma cronologia, é uma peculiaridade desse livro. Capítulo 1, versículo 1, 8, 1, 20, 1, 24, 1, todas essas referências são expressões cronológicas. No dia tal, no mês tal, no ano tal. No dia tal, no mês tal, no ano tal. No ano tal, no dia tal. Então são expressões cronológicas do profeta Ezequiel. Isso é importantíssimo, muito bom para nós como leitores, porque temos como datar os dias da sua profecia. Então, se há algo marcante dentro do seu livro, sem sombra de dúvida, são as expressões cronológicas que nós encontramos dentro do seu livro. Vamos analisar o seguinte: por que Ezequiel se preocupou tanto com isso? Porque ele não estava na sua terra, ele não estava em meio ao seu povo, ele estava em uma situação desconfortável, ele sabia que pessoas depois iriam ler as suas profecias, e por isso o Espírito Santo leva a comunicar diversas vezes o dia, mês e ano que ele estava profetizando ao povo e onde estava, como muito bem já destacamos aqui no capítulo 1, versículo de número 1, 2 e 3. Quando Ezequiel estava no cativeiro, uma grande preocupação que podemos ver dentro do seu livro é o que nós chamamos de o culto. Como se dava o culto na época de Ezequiel?
como é que era o culto, como esse culto se desenvolvia. Eu até destaquei um ponto aqui, eles estavam longe de Jerusalém, 1.400 quilômetros aproximadamente, distante de Jerusalém. E era em Jerusalém que tinha onde? O templo. O templo era o local de culto. E não estando em Jerusalém, ficaria meio difícil comemorar as festas, porque as festas estavam relacionadas ao que é o templo. As festas estavam relacionadas a Jerusalém. Então, o culto para os judeus lá no cativeiro babilônico, ele sofreu uma mudança significativa. Por isso que a mudança do ministério sacerdotal para o profético, porque o profeta não depende de lugar para atuar. O sacerdote sim, como já falamos anteriormente. Então essa mudança de ministério profético, ela tem tudo a ver com como agora o culto vai se desenvolver. Eu gostaria de ler isso aqui que eu coloquei para nossa apreciação e para o nosso estudo. Os anciãos e o povo procuravam o profeta para ouvir as suas profecias. Muitas vezes iam à sua casa. Então, como é que se começou essa ideia de um novo buscar, um novo culto a Deus? Já que não havia templo, não estava em Jerusalém, e as festas estavam relacionadas ao local geográfico. Os anciãos e parte do povo começou a procurar o profeta, porque ele começou a comunicar as verdades de Deus, verdades muitas dessas duras, ao coração do povo. Mas o povo estava sedento em ouvir essas palavras. Sabe por quê? Porque o vaso estava sendo refeito. A mensagem de Jeremias contida dentro do livro do profeta Ezequiel. E observe que a partir desse momento, a partir desse episódio dos anciãos e o povo procurar o profeta, a partir desse episódio eu coloquei aqui, o foco aí da câmera está legal. A partir desse episódio no cativeiro, criou-se o costume das reuniões, da leitura da Torá, que havia sido abandonada, o povo havia esquecido, por isso que foram para o cativeiro. Então surge então a ideia daquilo que iremos ver com muita clareza no período interbíblico, as sinagogas. As sinagogas, ou seja, a ideia sinagogal de se reunir para aprender a palavra, para a instrução da lei de Deus, aprendendo as leis do Senhor, se iniciou lá no cativeiro babilônico. Por uma necessidade, Deus transfere o modo como ele iria se comunicar ao seu povo, que é o melhor de todos, através da sua palavra viva e eficaz. As aulas que nós estamos tendo, por exemplo, por videoaula, é em virtude do novo momento no qual nós estamos vivendo. Circunstâncias nos levam e muitas delas nos forçam a termos habilidades novas. Eu não tinha habilidade, nem tenho, estou aprendendo a fazer os vídeos, a comunicar com você através de vídeo. É uma nova experiência. Dentro de sala de aula é algo, e assim por vídeo é algo totalmente diferente. Então, essa nova maneira de cultuar a Deus foi algo proveitoso, foi algo maravilhoso, porque o povo ia ouvir o profeta comunicava as verdades, ele examinava nas escrituras, ele examinava na Torá, viam que eles estavam errados, e a mudança começou a acontecer de forma gradativa. Porque os 70 anos do cativeiro foi justamente os anos que Deus fez o vaso novo. Então, quando o povo retorna com Esdras, disciplina já vista dos livros históricos, iremos ver um povo com uma visão espiritual totalmente diferente daquele povo pré-cativeiro babilônico. Então, dentro de Babilônia, no meio aonde Ezequiel estava, surge-se a ideia que nós podemos ver com muita clareza, a ideia das sinagogas. É claro que esse crédito se inicia com Ezequiel, mas ele se solidifica com o grande sacerdote Esdras, o escriba, o homem de Deus. Podemos analisar aqui, meus queridos amados irmãos, os últimos capítulos do livro do profeta Ezequiel. Os seus últimos capítulos, como falamos no início
dessa parte relacionada ao livro do profeta Ezequiel, que é o Deus que fortalece aquele que está em meio ao cativeiro, nós podemos observar 3 pontos que são muito relevantes. No capítulo 36, do versículo 16 ao 38, eu peço a você, acadêmico, que leia na sua casa. Nós iremos ver Deus falando que Ele iria restaurar o seu povo. Restauração. E Ele ilustra essa restauração através do capítulo 37, o Vale de Ossos Secos. No Vale de Ossos Secos, Deus está dizendo que iria refazer, iria levantar, iria dar vida, iria juntar aquilo que estava espalhado, iria juntar aquilo que estava morto, literalmente morto, e através dessa visão muito linda, o capítulo 37 é como se fosse uma continuação da mensagem profética do capítulo 36. E se tratando de restauração, Deus está falando da restauração física e espiritual do povo, mas também falando de uma restauração que é necessária, a necessidade da construção do templo. Se você perguntar para qualquer irmão de igreja perseguida, o que é que eles querem ter? Um templo para cultuar a Deus. Se você perguntar para muitos irmãos que estão no período de quarentena, em virtude do Covid-19, eles já vão dizer: pastor, estou com saudade de voltar para rever meus irmãos no templo, na casa do Senhor. Então, do capítulo 40, se você acompanhar, você que está com a sua Bíblia aberta aí, a partir do capítulo 40, ele vai falar dessa restauração do átrio. O que é o átrio? É o pátio. Então, aí vai delineando, vai falando um pouco sobre as questões relacionadas à reconstrução do templo. Acredito eu, sem sombra de dúvida, que essa mensagem profética de Ezequiel, ela foi uma base de apoio para Zorobabel, o próprio Zacarias e Ageu, profetas que nós iremos estudar ainda no último período aqui da nossa aula. Na última aula é os livros de Ageu e Zacarias. Um outro ponto que eu gostaria que você tomasse muita atenção comigo agora é a expressão que aparece neste livro por 93 vezes. Que expressão é essa, professor Osmar? Filho do homem. A expressão filho do homem, diferente do que se diz muitas das vezes escrita em muitos livros, que é uma expressão messiânica, não tem nada a ver com expressões messiânicas. Se confunde o filho do homem de Ezequiel com o filho do homem relacionado no Evangelho de Lucas, a pessoa de Jesus. Não tem ligação nenhuma. O filho do homem é apenas o seguinte, dá para ver aí, meu amado irmão? Meio pelo qual Deus está legitimando o seu ministério profético. Professor, me explica um pouco mais isso aí. Todas as vezes que Deus falava e falou assim 93 vezes, filho do homem, filho do homem, filho do homem, às vezes, filho do homem, põe-te em pé, filho do homem, levanta-te, ouve, filho do homem, fala, filho do homem. Então, é uma expressão Deus legitimando o ministério profético de Ezequiel. Por que tem que haver essa legitimidade constante? Porque ele era sacerdote, filho de sacerdote, chamado para ser sacerdote e não para ser profeta. Então, a expressão 93 vezes no livro do profeta Ezequiel, filho do homem, é uma legitimação do seu ministério profético. Não tem nada a ver com expressões messiânicas. São expressões ligadas direta ao profeta, a pessoa chamada Ezequiel. Não tem nada a ver com a pessoa do Messias, tá bom? Porque se você for ver, aparece quantas vezes? 93 vezes. Então, o livro messiânico não é Isaías. Se você for nessa linha de raciocínio, acompanhe comigo. Filho do homem, expressão messiânica. Então, o livro messiânico não é Isaías, é Ezequiel, porque só de expressões chamadas filho do homem, que alguns dizem que é messiânica, aparece 93 vezes. Então, observe aí, com certeza, é uma expressão relacionada ao profeta e não ao Messias. Professor, eu li o Champlin, li outros livros, infelizmente, o único livro que não tem erro nenhum é este aqui, olha, a Palavra de Deus. Vamos então para o aspecto final aqui, que as nossas horas já estão se findando, o aspecto messiânico e o aspecto cristológico
Um dos textos mais lindos que eu posso encontrar no livro do profeta Ezequiel, sem sombra de dúvida, é o capítulo 34, onde ele fala sobre o pastor que cura, o pastor que liberta, o pastor que reúne, o pastor que alimenta, o pastor que leva a repousar, o pastor que cura, o pastor que procura a ovelha perdida. Quem é esse pastor? O próprio Jesus declarou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele cuida, ele liberta, reúne, alimenta, faz repousar, cura e procura aquela que está perdida. Esse é um aspecto que Jesus não vai fazer conosco. Ele já está fazendo. Somos suas ovelhas, somos suas eternas ovelhas. Por isso aqui, uma profecia messiânica daquilo que se cumpriu na pessoa de Cristo, naquilo que ele já fez e tem feito conosco todos os dias. Eu peço, por favor, para você, leia esse capítulo, do capítulo 34, versículo 11 ao 16, que você vai se maravilhar com esse texto lindíssimo. A Cristologia, capítulo 37, versículo 22, olha, dentro da profecia do Vale de Ossos Secos, nós podemos ver algo maravilhoso que encontramos nesse aspecto profético. Capítulo 37, versículo de número 22, diz assim: e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será sobre eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais haverá divisão. Um aspecto cristológico, uma profecia que Cristo reinaria sobre todas as nações, inclusive Judá, e sobre também Israel. Capítulo 34, versículo 24. Capítulo 34, versículo 24. Vai dizer-nos assim a profecia: e eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será o seu príncipe. No meio delas, eu, o Senhor, o disse. Então, o aspecto cristológico, Cristo reinando sobre os nossos irmãos judeus. Isso irá ocorrer, eu acredito, porque as 144 mil testemunhas irão testificar que Cristo é o Messias. E por último, dentro desses aspectos, do capítulo 40 até o capítulo final do livro do profeta Ezequiel, nós iremos poder ver menções de forma indireta à pessoa do sumo sacerdote. Finalizando, aqui, aonde Ezequiel estava? Ezequiel foi levado para uma colônia judia chamada Tel Abib, perto de Nippur, cerca de 80 quilômetros ao sudoeste da Babilônia, nas proximidades do grande canal ou do rio Quebar, que significa outeiro de grãos. Você pode ler o capítulo 3 e o versículo de número 15. Quebar era um rio que dava a volta, da Babilônia entre os rios Tigres e Eufrates, mais ou menos uns 240 quilômetros ao sul da hoje atual e moderna Bagdá, capital do Iraque, e uns 200 quilômetros de Ur, a terra natal de Abraão. Para finalizarmos e fazermos um link com a próxima aula sobre Daniel, vamos ler Daniel capítulo 2, versículo 48. Por que, professor, o senhor vai pular assim tão rápido de Ezequiel para Daniel? Eu vou ler rapidamente com você, para você entender o nosso objetivo, focando no aspecto da localização geográfica. 2,48 diz assim: então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitas grandezas e presentes, colocou sobre o governador de todas as províncias da Babilônia, como também o principal governador de todos os sábios da Babilônia. Sabemos que Daniel foi exilado antes de Ezequiel, com um propósito. Daniel ganhou grandes valias, grande destaque político, e ele utilizou-se, por isso que eu coloquei aqui Daniel capítulo 2, dá para ver aqui, irmão Neto, Daniel capítulo 2, versículo 48, nós podemos observar que Daniel utilizou-se da sua influência política
para escolher Tel Abib como uma colônia para abrigar os judeus que estavam sendo exilados. Qual a importância histórica e profética disso? Muito relevante. Porque quando no Reino do Norte eles foram espalhados sobre a Síria, sobre o Império Assírio, no cativeiro babilônico isso não aconteceu. Eles ficaram concentrados em uma porção geográfica. Então, porções geográficas que foram de escolha e de influência de Daniel, que era o governador da província da Babilônia e gerenciava outros governadores de outras províncias. Daniel então prepara um local específico para que aqueles que ainda estavam sendo exilados pudessem então exercer a sua morada fixa. Isso contribuiu muitíssimo para a ideia de sinagoga, para a profecia de Ezequiel, para a reunião do povo, o povo aprender, estudar novamente a Torá, porque assim o povo não ficou disperso. Então aqui eu faço um link do aspecto profético de Daniel com o aspecto geográfico de Ezequiel. Isso foi possível graças ao seu servo Daniel, que é a matéria da nossa próxima disciplina. Você que não assistiu ainda a aula de número 1, assista aí a nossa aula, que está aí para você relembrar aquilo que falamos sobre o início dos livros proféticos, e aqui ficamos com esses tópicos relevantes do livro do profeta Ezequiel e do profeta Jeremias. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Shalom e a paz de Cristo Jesus em seu coração.